Segundo livro dos Reis, capítulo 2, do verso 1 ao verso 18. A palavra do Senhor diz assim: Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: Também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: Eis que entre os teus servos há 50 homens valentes, ora, deixa-os ir em procura do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: Não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que, constrangido, lhes disse: Enviai. E enviaram 50 homens que o procuraram 3 dias, porém não o acharam.
Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. E ele lhes disse: não vos disse que não fosseis. Irmãos, vamos nos colocar em pé para a oração. Senhor Deus da aliança, Deus de Elias, nosso Deus, único Deus, te adoramos. O Senhor se revela a nós pela tua palavra que lemos aqui. Necessitamos da tua bênção, que o Senhor fale conosco, ouvir Cristo. Abençoa, Deus, esse momento. Fala aos nossos corações, nos instrui, nos exorta. Edifica a tua igreja, ó Deus. Que o Senhor cumpra o teu propósito por meio deste texto. Fala conosco por graça e bondade. É o que pedimos e oramos no nome de Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, nós concluímos a exposição do primeiro capítulo de 2 Reis, no sermão anterior, e observamos que a palavra de Deus é fiel. Ela se cumpriu. O que Deus disse para Acasias, que ele iria morrer, se cumpriu. Deus cumpre a sua palavra. E nós também observamos no capítulo anterior os últimos atos de serviço de Elias, que foi ser instrumento de Deus para transmitir a sentença de morte para o rei apóstata, para Acasias. E Acasias, irmãos, nós vimos o quão grave é o pecado, a arrogância. Enviou 3 capitães com 50 soldados para prender o profeta. Os 2 primeiros e os seus 50 foram consumidos. E vimos que o 3º capitão se humilhou diante do profeta e foi preservado. E nós vimos então o juízo de Deus soberano sobre a casa de Acabe. E nós vimos também, irmãos, estamos aqui no final observando, caminhamos por todo o relato da vida de Elias, vimos os seus últimos atos, como Elias foi fiel, toda uma vida de luta e de serviço fiel ao Senhor. Aqui no capítulo 2 do 2º livro dos Reis, nós temos o relato, irmãos, da ascensão de Elias. Ele é elevado aos céus. E então nós temos o início do ministério de Eliseu, o seu sucessor. E é muito interessante, e claro, os profetas apontam para Cristo, são tipos de Cristo. E aqui de modo especial, Elias, ele é um tipo de Cristo no sentido em que viveu toda uma vida de sofrimento, de humilhação, rejeitado, sendo fiel, mas sendo rejeitado. Mas veja que na sua morte o Senhor o honra. Na verdade, Elias não passa pela morte. Ele é como Enoque, que foi arrebatado, transladado. É muito interessante isso que temos no nosso texto. Inclusive, até Elias pediu pela morte, ficou deprimido ali, depois daquele desafio do Horebe. Mas isso mostra a graça de Deus. E há um contraste aqui entre a morte de Acabe e de Acasias, morte terrível, juízo de Deus, e Elias, que viveu toda uma vida de humilhação. Ele é honrado, o Senhor o eleva, ele não experimenta a morte. Então isso é algo maravilhoso que temos aqui no nosso texto. Nós não temos, irmãos, uma linha do tempo detalhada da vida de Elias, então nós não sabemos exatamente os anos do seu ministério, mas sabemos de fato que o Senhor o abençoou, o manteve fiel. E aqui no nosso capítulo, nós sabemos que de algum modo o Senhor revelou a Elias que iria honrá-lo com uma partida sem passar pela morte. Elias sabe disso. Veja que também isso é revelado a Eliseu e aos discípulos dos profetas. Eles dizem para Eliseu: o Senhor vai tomar hoje o teu senhor. E de algum modo Elias é consciente disso. Ele tenta até despistar Eliseu, fazer com que Eliseu não o siga. Mas Eliseu também sabe disso, os discípulos dos profetas sabem. Então, na verdade, Elias não experimenta a morte, acontece com ele o que aconteceu com Enoque. Isso comprova, irmãos, que Deus é soberano. Ele pode fazer isto com os seus santos. Na verdade, os santos são justificados. O pecado dos santos é perdoado.
Nós passamos pela morte porque, na sabedoria de Deus, aprove a Deus, que a maioria, eles são exceções, Enoque, Elias, experimentemos a morte, mas não há mais aguilhão contra nós na morte. Não há uma necessidade, digamos assim, mas a morte é uma passagem para o estado eterno. Mas vemos aqui no caso de Elias de que isso não foi necessário. O Senhor quis conceder essa honra para Elias, depois de todo o desprezo que ele sofreu. Irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do tema Senhor, Deus de Elias está presente. Senhor, Deus de Elias está presente. Em primeiro lugar, o Senhor Deus de Elias está presente, provando o sucessor de Elias, que está no do verso 1 a 8. Então, Elias vai ser transladado, será levado aos céus. Mas antes disso, então, Elias é convocado para uma rota aí, vai a Betel, vai a Jericó, vai ao Jordão. E por que, irmãos, Elias vai de cidade em cidade, aí do verso 1 ao verso 8? Por que isso acontece? Tudo indica, isso está aí para provar a fé de Eliseu, para que ficasse claro, então, a posição de Eliseu. Ele é o sucessor de Elias, Deus vai honrá-lo com isso. E isso também é comprovado, irmãos, que Elias, não só lá quando ele foi vocacionado, lembra quando Eliseu, quando Eliseu foi vocacionado, ele matou os animais, pegou as juntas ali, o arado, fez aquela despedida, assou aquela carne, e ele deixou tudo para seguir o Senhor, servir ali Elias. E aqui nós vemos que isso não mudou na vida de Eliseu. Ele passa aí por essa prova da parte de Eliseu, ou da parte de Elias, mas Eliseu permanece fiel ao profeta de Deus. Ele está resolvido a permanecer com Elias até o fim. Também nós vemos, irmãos, que nestas cidades aí, Betel, Jericó, haviam escolas dos discípulos, dos profetas. E tudo indica também um dos propósitos de Elias passar por estes locais. É uma espécie de despedida, então, desses discípulos dos profetas. Então, no verso 2, 4 e 6, há esse teste para Eliseu. Em cada local, Elias sugere, fica aí, irei para um tal lugar, Deus me chamou. E então a fé de Eliseu é provada, e a resposta de Eliseu é: vive Jeová, vive a tua alma, que não te deixarei. Então percebam que de fato Eliseu está totalmente resolvido a estar perto ali do seu senhor Elias, do seu mentor, que o discipulou, treinou. Isso também nos lembra, irmãos, que nós estamos aqui nessa terra e o Senhor pode a qualquer momento levar os nossos amados, nós não sabemos quando, porque todos pertencem a Deus, todos são de Deus. Inclusive, nós não devemos nos apegar muitas vezes à juventude. As estatísticas mostram que muitos partem na infância, alguns até na juventude. Isso está nas mãos de Deus. Isso pertence à soberania de Deus. O Senhor pode levar e leva pessoas de posição superior, inferior. Então nós devemos lembrar nos nossos relacionamentos isso, e de fato Deus é soberano. E nesse texto Deus vai tirar de Eliseu o seu senhor Elias, aquele que o discipulou e treinou. Elias, então, irmãos, no nosso texto, ele faz essa peregrinação, ele vai a Betel, ele vai a Jericó, ele vai depois ao Jordão. No verso 6, disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. E há todo um simbolismo. O povo de Deus, lembra, entrou atravessando esse Jordão a pé enxuto. Jericó foi a primeira cidade, depois uma importante cidade também, Betel. Então Elias, ele atravessa o Jordão, de certo modo ele está saindo da terra, mas Elias está indo em direção à verdadeira Canaã celestial. Ele será levado a Deus,
foi transladado. E essa figura de passar pelo rio, até na teologia cristã, também é um símbolo da morte, embora Elias não morre aqui, conforme o texto nos diz, mas isso é muitas vezes usado nas músicas e literatura cristã para simbolizar a ideia da morte. Mas o fato, irmãos, é que por que Elias não passa pela morte? Certamente, um dos propósitos maiores aqui, ou maior, é apontar para Cristo, para a ascensão de Cristo, um tipo de Cristo. Lembre também que Elias também, ele aponta para o ministério de João Batista. O João Batista também é o Elias que havia de vir no Novo Testamento. João Batista é um profeta semelhante a Elias. Então, Elias, de fato, ele é um importante profeta, ele é um segundo Moisés no Antigo Testamento. Moisés, Deus usou para estabelecer a lei, e Elias é um profeta que busca trazer Israel de volta à obediência, e também é um profeta de juízo contra Israel, e que aponta para Cristo, fiel, e foi humilhado, rejeitado, e depois Deus o honrou com essa ascensão, sendo elevado ao céu. Irmãos, o Senhor Deus de Elias está presente. Em segundo lugar, vemos aí também o pedido do sucessor de Elias, que é Eliseu, do verso 9 a 12. Temos aí esse pedido. Veja aí, verso 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Essa é a despedida, irmãos, de Elias. O Senhor irá honrá-lo, como estamos argumentando. E então ele diz para Eliseu: pede-me. Ele pede porção dobrada, seu herdeiro principal do espírito profético. Na sequência, no verso 12, temos então a separação. Então veja aí, verso 11 e 12, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. A diferença de Cristo e de Elias, embora Elias aponta para Cristo, é que Cristo é Deus, é o profeta, e ele subiu pelo seu próprio poder. Subiu pelo seu próprio poder divino, voltou para o Pai. E Elias aqui, por um redemoinho, foi elevado ao céu. E é evidente, irmãos, que esse redemoinho não é um evento natural, convencional, uma tempestade. Deus, a presença de Deus, o Senhor o levou para si, através desse evento extraordinário. E separou ali os dois, e temos aí esse carro de fogo, esse cavaleiro, esse carro de fogo. E isso também revela a honra de Deus ao seu servo, que ele, apesar de rejeitado, viveu a vida dele toda protegido pelo Senhor, o Senhor Deus dos exércitos. Embora o olho humano não viu isso, não enxergava isso, mas Elias viveu debaixo da proteção do Senhor Deus dos exércitos. E também, irmãos, essa ideia da proteção, da separação, isso também vindica o profeta de Deus. Ele é justo, ele andou com Deus. O Senhor não queria a morte do seu profeta, que viveu uma vida de isolamento, sozinho, pensou que o melhor até seria morrer, que o Senhor tirasse a sua vida. Mas Elias, irmãos, é um exemplo de paciência, como os profetas, um exemplo de paciência, de sofrimento. O Senhor o provou, o Senhor também provou para ele que estava errado sobre morrer, e lhe deu um sucessor, e agora o Senhor o chama de modo extraordinário, nesta ascensão. Então veja que o Senhor honrou também já antes, lá atrás, lhe deu companhia, depois de uma vida de solidão. Agora tinha Eliseu, que caminhava junto com ele, e o plano de Deus era levá-lo diretamente ao céu, sem experimentar a morte. E então nós devemos olhar para Cristo através desse evento,
E da parte de Eliseu foi algo terrível, extraordinário. Ele clamou: então, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E de fato nunca mais o viu, porque Deus o tomou para si. Mas quanto ao pedido, irmãos, de Eliseu, ele pediu porção dobrada. E isso, não devemos pensar que a ideia é que Eliseu queria ter mais do Espírito do que o próprio Elias. Mas lembre, isso está na lei, Deuteronômio 21:17, a lei da primogenitura. Lembre que essa ideia de porção dobrada, isso é o direito do filho primogênito. Então, o que Elias pede, o que Eliseu pede a Elias, é, na verdade, eu quero ser o principal herdeiro do teu espírito profético. Então, é isso que está sendo pedido da parte de Eliseu. Então, nós vemos, irmãos, que isso será concedido, há condições para que isso seja concedido. Eliseu teria que permanecer junto a Elias, ele teria que estar presente na ocasião da sua ascensão. E veja, irmãos, que Eliseu não pede algo para a sua vaidade. É como quando Deus estabelece Salomão, e Salomão pede sabedoria. Salomão pede sabedoria para ser um bom rei, para a glória de Deus. Eliseu, o que Eliseu está pedindo aqui é: eu quero ser o sucessor de Elias. Eu quero ser o teu principal herdeiro do teu espírito. E Elias, então, claro que isso quem concede é Deus, né? Mas como instrumento de Deus, Elias promete que irá lhe conceder, mediante, então, essas condições. E Eliseu, ele está presente, ele recebe, então, da parte de Deus, o Espírito que estava com Elias, e isso é o que vemos em nosso texto. No final, então, dessa sessão, veja que Eliseu tomou o manto de Elias, feriu as águas, e veja que quando Eliseu, ele diz assim: onde está o Senhor, Deus de Elias? O que ele está querendo dizer, irmãos, é: sim, o mesmo Deus que esteve com Elias está comigo. Onde está? E está presente. Porque o mesmo Deus que esteve com Elias e feriu as águas, que esteve com Israel, agora veja, as águas se dividem de uma e outra banda, e Eliseu passou. E aí temos então a terceira seção do nosso texto. Temos aí o nosso ponto 3, o sucessor é confirmado, verso 13 ao verso 18. Então, Eliseu é confirmado como sucessor de Elias, e vemos aí que é muito claro isso, que a primeira prova é já essa ideia dele golpear o Jordão e o Jordão se abrir. Onde está o Senhor Deus de Elias? E vemos que o espírito de Elias agora repousa sobre Eliseu. E os discípulos dos profetas que estavam em Jericó, no verso 15, também viram isso. E eles vieram ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Então, é evidente que, sim, Eliseu herdou o espírito profético de Elias. Os filhos dos profetas reconhecem isso. Também eles viram os milagres. Mas, irmãos, eles ainda não estão certos sobre a transladação de Eliseu. E talvez isso revele certa incredulidade, e eles pedem a Eliseu para ir em busca de Elias. Talvez o Espírito levou, deixou em algum lugar. Eliseu sabe que não, e a princípio diz: não vão, mas depois eles apertam Eliseu, e Eliseu permite que eles então façam essa busca, mas depois eles voltam e Eliseu diz: eu não disse para vocês, não vos disse que não fosseis. Então é isso que temos aí no nosso texto. Desse modo, irmãos, nós vimos nesse texto que Elias cruza o Jordão para entrar na verdadeira terra prometida, que é o estado eterno, que é estar na presença de Deus. Elias passa a tocha do ministério profético para Eliseu. A herança da primogenitura de Eliseu, da porção do seu espírito e poder profético, é transferida então para Elias para Eliseu.
E Eliseu, de fato, é o sucessor de Elias. O Senhor também buscou o seu servo no redemoinho. Vimos ali a proteção de Deus, carros de Israel e seus cavaleiros. Lembre, cavalaria, carro de guerra, são tanques de guerra da antiguidade. Isso revela o poder de Deus, a proteção de Deus sobre o seu profeta. Os profetas são altos oficiais da antiga aliança, profeta, sacerdote e reis. E vimos também que Elias não experimentou a morte, porque também sabemos o salário do pecado é a morte. E Cristo já pagou o preço do pecado, a morte então não é estritamente necessária. Vimos também Elias é um segundo Moisés, que chama Israel de volta à fidelidade. Também no caso Moisés, lembra, ele não entra na terra, né? E Elias sai ali, atravessa o Jordão e é então levado por Deus. E eles deixam discípulos para prosseguirem a sua obra. Tanto Moisés quanto Elias deixam discípulos. Elias antecipa e aponta também para João Batista como precursor de Cristo. Elias não está mais presente, mas o Deus de Elias está presente. E Eliseu o invoca, está convencido disso, né? Experimenta, vivencia isto e dá prosseguimento aos planos de Deus para Israel. Irmãos, ainda algumas aplicações. Veja, irmãos, que esse princípio de discipulado do Novo Testamento, e que Cristo é o profeta e tem discípulos, e a necessidade de seguir a Cristo, esse princípio ele já é pré-anunciado aqui, e nós vemos que os profetas do Antigo Testamento, de fato, eles são exemplos de sofrimento, de paciência. Vemos que sofreram até o fim. Aqui é o fim de Elias e vemos como ele viveu uma vida de fidelidade, esperando no Senhor, protegido pelo Senhor. Então a vocação dos profetas pré-anuncia também, de certo modo, a vocação dos discípulos, a nossa vocação no Evangelho, de seguir a Cristo. Veja que Eliseu queimou tudo ali, os seus animais, o arado ali, e se despediu da sua família e seguiu a Elias, que representa Cristo ali naquele contexto. Então nós vemos de fato que o Senhor nos chama à fidelidade, ainda que sejamos desprezados pelo mundo, pelos inimigos de Deus, e o Senhor é fiel, o Senhor está presente conosco. Haverá sim, até Cristo voltar, uma sucessão de santos fiéis a Deus. E veja, irmãos, que Elias serviu ao Senhor em um momento de grandes trevas de Israel. Sincretismo, culto a Baal, sendo rejeitado, vivendo isolado, ele confiou em Deus. E isso se aplica a nós hoje também. Você, crente, deve confiar no poder de Deus nas épocas ou lugares mais difíceis, com maior oposição. Saiba que nós estamos seguindo a Cristo, tomando a nossa cruz, e que no final, depois de todo o sofrimento, o Senhor nos levará para si. Na sua vinda ou antes, pela morte, mas a morte para o crente é a entrada no estado eterno. É glória, é exaltação para o crente. Morrer, Paulo diz, é Cristo, de fato. E nós sabemos, irmãos, que Cristo, o Deus de Elias, está presente a todo momento. Assim como esteve ali com Elias, com Eliseu. Então, nós não devemos ser como os discípulos dos profetas, que foram atrás num canto e no outro. Cristo está presente com a igreja todos os dias. Lembra? Na ascensão de Cristo, ele diz, todo poder me foi dado no céu e na terra, envia a igreja, ide, pregai o evangelho, e ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ainda, irmãos, quanto à morte, é algo interessante aqui no nosso texto, e também aponta para Cristo. O nosso catecismo, ele trata dessa questão de modo muito interessante, na pergunta 85. A pergunta 85 diz assim, sendo a morte o salário do pecado, por que os justos não são livrados dela? Por que Deus não chega aqui e leva, e pode fazer isso na volta de Cristo, né? Enoque, temos o caso de Elias.
Por que é que Deus não nos leva, nós somos justificados, perdoados? Então, sendo a morte o salário do pecado, e para nós ele já foi pago o nosso pecado, por que é que os justos não são livrados da morte? Visto que todos os seus pecados são perdoados em Cristo. E o catecismo responde: os justos no último dia serão libertados da própria morte. E no ato de morrer estão isentos do aguilhão e maldição dela. Então não é igual a morte do crente e a morte do ímpio. De modo que, embora morram, contudo isso vem do amor de Deus, para os livrar perfeitamente do pecado e miséria. Então a morte, irmãos, é de fato a libertação dessa condição de morte, de miséria. Estamos nesse mundo, envelhecemos, adoecemos, experimentamos as mazelas desse mundo, e pela morte também, e os tornar capazes de maior comunhão com Cristo em glória, na qual eles imediatamente entram. É o hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a morte não é punição, mas libertação, é uma passagem. A morte, então, é uma entrada para a glória, para o estado eterno. E a ascensão de Elias é uma imagem disto. Também aponta para isso. Isso acontece, embora Elias foi um ato extraordinário, carros de Israel, seus cavaleiros, um redemoinho que o levou. Foi uma experiência totalmente ali visível no caso, mas, irmãos, no caso do crente, embora isso seja invisível, do mesmo modo o Senhor leva para si os santos. Eles são recebidos em glória, os seus espíritos aperfeiçoados. O corpo será sepultado, irá esperar então a volta de Cristo. Mas também sabemos aqueles que estarão vivos quando Cristo voltar, serão elevados aos céus e transformados e entrarão imediatamente no estado de glória. Então, irmãos, é algo que devemos considerar, meditar e também lembrar da presença de Deus. Deus está conosco nos sofrimentos, nas lutas, até na morte. Também devemos crer nisso, estar firmes, bem firmados nisto, e saber que Deus cumpre os seus planos hoje, como cumpriu também na vida de Elias, Eliseu, de todos os profetas. Isso se cumpre também na vida dos santos nos nossos dias. Irmãos, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia, por estar na tua casa, poder ouvir, ó Deus, a pregação da palavra, meditar em Cristo. Abençoa o teu povo, ó Deus, nos fortalece. Vivemos num mundo caído, estamos aqui pela tua vontade, sujeitos às doenças, à morte, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor nos resgatou, nos livrou, faz distinção entre nós e os ímpios. O Senhor Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado e, de fato, ó Deus, foi retirado o aguilhão da morte. Ó Deus, nos dá a plena certeza da vitória que temos em Cristo. E nos prepara, ó Deus, também para esse encontro, para essa separação. Também quando o Senhor leva de nós entes queridos, que o Senhor também nos prepare, nos dê graça, nos ajude a saber que o Senhor está no controle de tudo isso. E pedimos, ó Deus, especialmente que o Senhor salve os teus eleitos. Ó Deus, alcança pecadores, que de fato, ó Deus, aqueles que o Senhor escolheu, sabemos que o Senhor fará isso, não partam desta terra sem estarem prontos, preparados para serem levados para o Senhor. Ó Deus, salva os nossos parentes, pecadores que estão aí fora, perdidos. Tem compaixão, ó Deus. É o que pedimos e oramos no nome de Cristo. Amém.